Alô galera, Vasque Análise, aqui Marcelo falando. Se inscreva nas plataformas YouTube, Kawaii, TikTok e Instagram. Dê o like caso goste do conteúdo, sininho para receber as notificações. Bom, assistindo ontem o programa do Edmundo, né, Mundo Ed, né, com participação do Fábio Azevedo, em dado momento, tanto o Edmundo quanto o Fábio Azevedo quiseram comparar o David com o Peck, dizendo que, inclusive, seria uma boa reposição, né? Que o David iria suprir a saída do Peck, a ausência do Peck. Em absoluto, em hipótese alguma acontece isso. Tanto pelo espaço físico, onde o David atua, pela esquerda, o Peck só rendia pela direita, quando jogava na esquerda não rendia absolutamente nada. Então, fisicamente, por onde os dois jogadores trabalhavam melhor, em hipótese alguma, David pela esquerda e Peck pela direita. E mais, o Peck retornava, né, acompanhava o lateral, acompanhava o ponta, ele compunha mais o meio também, né, voltava, preenchia o espaço por dentro, criava um pouco por dentro, né, e às vezes pela direita até dava profundidade ao Paulo Henrique, né, que ele pega a bola e cai para dentro. Então, em hipótese alguma, qualquer comparação de David com o Peck é possível. Talvez Adson com o Peck, né? Primeiro, o espaço físico que os dois ocupam, jogam pela direita, né? O Peck não é tão ofensivo, não é tão agudo como o Adson. O Adson é mais agudo, ele entra mais na área, finaliza mais, mas não tem essa característica de voltar tanto para marcar, né? Acompanhar a ponta ou o lateral. Então, se tivesse que haver uma comparação qualquer, seria Adson e Peck, e jamais David e Peck, né? Também nesse programa ontem, verificando lá, né? Às vezes eu paro para assistir os caras falando e tal. Mais uma infeliz comparação, né? Agora do Fábio Azevedo, diretamente. Ele dizendo que o Sforza, o Vasco tinha que trabalhar bem, né, para que o Sforza, se viesse para o Vasco, não fosse igual ao Orelhano, né? Dizendo que o Orelhano não se adaptou, na verdade que fraquejou, essa foi a expressão usada, né? O Orelhano fraquejou, blá blá blá, fraquejou nada. É um outro mercado, é um outro país, as adaptações táticas, né, inclusive táticas, demoram mais. Lembra aí do Conca, né? Quem não lembra do Conca, que demorou a se adaptar no finalzinho, quando começou a jogar bem, no Vasco ainda, foi pro Fluminense, né? Então as coisas não são assim. Não é que o rapaz não tenha ainda explodido, que ele não se adaptou, fraquejou e blá blá blá. Nada disso, né? Isso sou até leviano falar um negócio desse, né? Que o Orelhano fraquejou, blá blá blá. Futebol não é matemática, né? E mais, o time não estava tão bem, né? No segundo turno, que o Vasco começou a conseguir pontos aí para não cair. Em alguns jogos ele preteriu o Orelhano com relação a outros, né? Fez aquele gol importante lá contra o Cuiabá. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vejo também muito pessoal falando aí, né? Eu critico muito o Zé Colmeia, né? Até no Instagram ele apareceu lá, não, porque esse ano 2024, do meio para cima da tabela, para 2025, não. A gente pode e deve entrar para disputar, para ganhar. Até falo aqui reiteradamente, né? Atlético Paranaense, próprio Fortaleza, né? Ambos aí chegaram às finais da Libertadores, ou semifinais. O Fortaleza chegou na final da Sul-Americana. Então disputar, jogar para disputar e para ganhar, e não pensar em meio de tabela, nada dessa babaquice, essa palhaçada, né? Ainda no programa do Edmundo Ed, né? Outra comparação infeliz do Edmundo. Na verdade, comparação não. Não, a minha zaga, ele falando, né, aspas, é João Vitor e Maicon. O João Vitor joga pela direita e o Maicon não joga pela esquerda. Então é impossível que a zaga dele possa ser João Vitor e Maicon. É impossível. Não há condições mínimas dele colocar João Vitor e Maicon. Por quê? Já disse por quê. Porque o Maicon não joga pela esquerda
E o João Vitor joga pela direita, então seria impossível, né? E até decantou aí o Edmundo, seu time titular para o Carioca, né? Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor e Maicon. Acabei de falar a incongruência, né? O Piton, né? Aí botou o Zé Gabriel ainda como titular, né? Porque não tem o Sforza ainda não veio, Coelar disse que vai fechar, mas a gente não sabe se vai fechar, então Zé Gabriel, Paulinho Praxedes, né? David Verrete. Vai ficar até um pouco manco esse time, né, que o Edmundo colocou aí, porque o Marlon Gomes, como ele colocou como quarto homem, joga mais pela esquerda, ou produz mais pela esquerda, e o David também joga pela esquerda, né? Então a gente ficaria com mais jogadores na esquerda e com menos na direita, né? A não ser que o Paulinho subisse um pouco mais, mas o Paulinho no time do Vasco faz uma função muito de marcação, ele e o Praxedes. Inclusive não apareceram muito aí pela essa questão do 4-3-3, com poucos jogadores no meio de campo, com a marcação forte tem que ser, os caras não aparecem. Raramente eles aparecem na área, né? A grata aparição aí do Paulinho foi no jogo contra o Bragantino, no primeiro gol que ele fez, né? Que o Vasco fez. Então, talvez pudesse colocar o Paulinho para entrar mais, para chegar mais na área, para jogar mais solto, né? Payet também, acho que vai ser o ano do Payet, né? E a escalação do Vasco aí para esse jogo de quinta-feira, né? Para depois de amanhã contra o Boa Vista, em São Januário, é um time totalmente reserva, né? Tenho ouvido falar em time misto, não misto nada, porra nenhuma. Halls, Paulinho da base, Miranda, Capasso e Zé Vitor, Leandrinho De Luca e Barros e Marlon Santos, Orelano e Cauã Paixão. Time totalmente reserva, nenhum jogador aí titular, né? Inclusive estão voltando aí para o Rio de Janeiro, né? JP está voltando e o Marlon. Tem notícia que o Marlon talvez voltasse para jogar o Carioca aí, esses primeiros jogos, junto com o JP. Vamos aguardar aí se isso acontece, né? No mais, há 2 dias da estreia do Vasco no Carioca contra o Boa Vista, São Januário, já foram vendidos 10 mil ingressos, né? Começaram a ser vendidos ontem, salvo engano. Hoje é terça-feira e já foram vendidos 10 mil ingressos. A pessoa está com o pé um pouco no freio, porque é reserva, né? Primeiro jogo contra o Boa Vista, então não há um atrativo muito grande para o Vascaíno e ao São Januário, né? Agora em janeiro, com IPVA, IPTU, essas coisas todas para serem pagas, né? As picas de Natal, Ano Novo. Então é segurar aí, esperar o Campeonato Carioca começar mesmo, embalar para a gente encher São Januário de novo e encher qualquer lugar que a gente vai jogar no Rio ou fora dele, né? Inclusive, já tem 2 jogos do Vasco aí para jogar em off-Rio, né? Brasília e, salvo engano, não vou chutar não, em Brasília, em outro estádio, talvez Maranhão. Então vamos aguardar aí. Vasco e análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.